Beleza, então, tá gravando. Boa noite, gente. Eu vou dar aula aqui de como criar as models, que é bem o início de como criar um banco de dados, a parte bem mais básica, o esqueleto. E vocês já viram na aula passada aqui, isso aqui foi basicamente a ideia de model certinha aqui. Olhando o DB Diagram que eu vou criar todas as models com vocês. Aí, o jeito mais fácil de visualizar, aqui já tem todas as relações, um para n, que vocês podem ver, um para n, um para n, e aqui um para n. Vocês sempre começam pelas que são um, não dá para criar essas outras. Tipo, é meio besta assim comentar, mas só para facilitar, sempre começa com as que tem um. Que essa aqui é impossível criar essa model, porque ela faz referência a isso aqui. Então, primeiro tem que ser essa. Então, eu vou começar criando a de alunos, só por nenhum motivo, depois eu crio de professores. Aí tem duas formas de você iniciar uma aplicação é, a- que a gente usa aqui. Você pode rodar esse comando aqui no seu terminal. Rails New, você vai criar uma nova aplicação. Aqui vai ser o nome que você está colocando, aula model. API é o tipo de aplicação que a gente usa. E esse é o banco de dados que a gente usa na Struct, PostgreSQL. É isso que a gente usa. Aí você pode rodar isso aqui, eu não vou estar rodando porque às vezes pode dar uma demorada e atrasar a aula. Tem outra forma de, se vocês tiverem RubyMine, vocês podem criar file, new e um project aqui. Você coloca Rails API, aí é só você colocar, que você coloca o nomezinho, escolhe a pasta, escolhe o que você quer e você pode criar, que já vai estar PostgreSQL se vocês já criaram alguma vez. Aí é só criar. Também não vou criar. A gente já criou aqui sem para não perder tempo. E com isso, a primeira coisa que é bom sempre vocês fazerem, depois de criar isso aqui, seria entrar no Gemfile, lá no finalzinho, um dos últimos arquivos. E vocês vão colocar as gems que vocês mais usam. Aqui já foi colocada todas as gems que a gente, a maior parte, né, das que a gente usa. Eu só vou comentar nessa aula do Fígaro. Essas outras aqui vocês vão ver nas aulas futuras. E com isso, com a gem Figaro, para que ela serve? Que é o que eu vou falar. Ela serve para a gente criar variáveis de ambiente para não enviar informações sensíveis, tipo a nossa senha, por exemplo. Porque para rodar o nosso banco de dados, a gente precisa ter algumas senhas do banco de dados. Com isso, a gente vai criar um arquivozinho aqui, na pasta config, eu já abri ela aqui, vocês vão abrir essa pasta. Vocês podem criar aqui no nada, new, file. Aí vocês vão criar o application.yml. Isso aqui é negócio do Git. Aí, com isso aqui criado, vocês vão ter que criar duas variáveis. O dbuser e o dbpassword. Que isso aqui são o seu usuário e senha para rodar o banco de dados. Depois vocês podem colocar o de vocês. Se vocês criaram o usuário de vocês a senha do jeito que foi explicado, talvez nem seja necessário colocar nada aqui. Mas tentem primeiro, se der problema, vocês colocam o usuário certinho. Aí com isso aqui criado, a gente já manda aqui. Vou fazer isso aqui primeiro. No banco de dados mesmo aqui, nós vamos colocar duas linhas de código. Que é bem aqui embaixo. Deixa eu até pegar aqui para digitar rapidinho. Eu criei uma colinha aqui minha para não perder muito tempo nessa aula. Que são essas duas linhas de código aqui. O que isso aqui está dizendo? Vocês podem copiar bem aqui, é igualzinho a que tem em cima, né? O menorzinho e porcentagem. Que a gente está criando duas variáveis de ambiente aqui que vão ser enviadas. Que vai Calma aí, ser. tem como você aumentar o zoom, por favor? Aumentar o tamanho da tela? É, acho que é Ctrl mais. Ctrl mais não funciona no RubyMine, tem que ser nas configurações mesmo. Ah, não, deixa eu usar então o code, senão isso vai dar problema. É mais fácil mesmo. Aqui, vamos lá. Aqui fica melhor para ler? Bem melhor, obrigado. Então perfeito. É... Então beleza. Você vai criar o seu nome e sua senha aqui e você vai mandar as duas informações que você criou aqui. Aí eu não estou mandando nada aqui, mas eu coloquei o mesmo nome
e não vai ter problema nenhum. Aqui, com isso aqui criado, a primeira coisa que é bom fazer é que como isso aqui tem sua senha, né? Você já vem aqui no git ignore e coloca. Aí você coloca, abre a pasta config e abre o arquivo, opa, e o arquivo que você acabou de... Ele não quis dar autocomplete. Para você não enviar pro Git eventualmente e dar problema, né? As pessoas têm acesso à sua senha. Com isso aqui criado... Só um comentáriozinho rápido. Vocês vão perceber aí que o arquivo application.yml que o Lucas criou, ele tá até cinzazinho aqui no VS Code, né? Provavelmente vai ter alguma modificação na corzinha dele no RubyMine também. Isso é só para mostrar que como ele não tá sendo meio que... O Git não tá vistoriando ele, quando você coloca qualquer arquivo no git ignore, ele é um arquivo que ele não vai para pasta .git, aquela pasta que o Ronald falou para vocês lá na primeira semana, e por consequência ele não vai pro GitHub. Então, tipo, e faz total sentido, né? Porque você não quer estar mandando sua senha do Postgres aí pra ninguém ver, né? Tipo, não faz... Você não quer que isso esteja no projeto ou que todo mundo tenha acesso à sua senha, por isso que a gente coloca lá. Perfeito. Isso aqui a gente nem vai usar mais a pasta config, acredito eu. Já pode deixar. Aí as que a gente pode deixar aberto já. Abre já models e abre aqui o db. São as que a gente vai mais usar. Aí com isso aqui criado, abrir o terminalzinho aqui. A gente pode realmente começar a criar as models. As models é bem isso aqui mesmo, como foi criado aqui. É uma abstração de alguma coisa que a gente está falando, dos alunos. Aí isso a gente vai sempre rodar com um comandozinho. Aqui no terminal. O comando é Rails, que a gente está usando. Aí a gente vai gerar, então generate. Só que você pode colocar só G. Dá no mesmo, você pode colocar... E a gente está fazendo uma model. Aí aqui a gente tem que colocar o nome da model. No caso, a gente está fazendo a model alunos. E tem que ser em inglês, no singular e começar com letra maiúscula. Isso é uma coisa que o Rails pede, a gente obedece. Que ele vai pluralizar eventualmente, e ele só pode pluralizar palavras em inglês. Student. Eu escrevi errado. Então a gente vai criar a estudante e que a gente tem que colocar todos os valores que a gente quer. Então aqui foi colocado varchar, mas em Ruby a gente tem string, não varchar. Então a gente vai colocar tudo em inglês, name, vai ser uma string. Aí só um espaçozinho, vírgula nem nada, só espaço. Aí o nome, aí o próximo, matrícula, né, registration, que também vai ser uma string. Que mesmo que registration seja uma sequência de números, é melhor guardar numa string, principalmente porque se começar com 0, o número tiraria os zeros, 0 à esquerda, né. E idade, age, que aqui vai ser realmente o número, integer. Com esse comandozinho aqui bonitinho, railsj mod student, a gente só dá o enterzinho. E ó, isso aqui eu esqueci de rolar o bundle, vocês nunca esqueçam isso, eu tinha esquecido. Sempre que for criado, quando mexendo aqui no Gemfile, vocês rodam um bundle. Eu achei que eu tinha feito isso, eu fiz em outro arquivo. O que esse bundle faz? Ele instala todas as gems. Então, o que ele estava reclamando aqui? Por vacilo meu, é que ele estava reclamando que tinha aqui coisas que ele não tinha colocado. Aí, principalmente esse figure aqui, como ele não estava, tudo que a gente tinha feito ele não estava nem funcionando. Aí agora... A gente pode... Não. Gerar. Aqui, né, você clica a setinha pra cima, ele pega o seu histórico, né, o que você digitou, então é fácil. Aqui a gente criou todas essas aqui. E aqui vocês não precisam se preocupar agora. Esse aqui do teste e tal. Aqui a gente só essas duas que eu coloquei. Essa pasta de migrate foi criada e aqui nas models veio esse aqui student. Foi criada essa classe aqui bonitinha e criou essa migração aqui. O que seria exatamente essa migração? Quando a gente mexe no banco de dados, a gente não pode realmente mexer diretamente no banco de dados. Uma migração, as migrations, elas são versionadores do nosso site. Então, se a gente quer fazer qualquer coisa, a gente vai criar uma migração primeiro. Quando a gente cria uma model, já cria a migração direto. E a gente vai mandar isso aqui, aí sim, realmente, o banco de dados vai estar certinho. Agora, aqui a gente tem a model, aqui não tem nada ainda na classe. E aqui... Você pode só checar aqui, é sempre bom dar uma olhadinha se você não escreveu string errado, pode dar um probleminha.
e que são todos os campos que vão ser criados. O nome, o registro, a idade, e aqui são dois que sempre são criados, que é a data que foi criada e a data que é atualizada. Isso aqui vocês não precisam se preocupar, não. Agora, a gente, que nem eu falei, não foi criado, foi só uma migração ainda. Primeiro, a gente tem que criar realmente o banco de dados, pelo comando railsdb, né, database. A gente cria, dá um createzinho. Agora a gente tem um banco de dados. E agora nós vamos falar outro comando que é migrate. Com isso, as migrações que estão aqui vão realmente ser jogadas para o banco de dados. Aqui ele vai falar, né? Aqui é warning, vocês não precisam se preocupar, não. Aqui foi criada essa nova pasta, esquema. O esquema aqui não é o banco de dados, mas só uma visualização dele. Então, se você realmente mexer em coisa aqui, você não vai estar mudando o banco de dados, mas pode dar problema. Então, qualquer mudança, vocês não vão deletar ou acrescentar coisa aqui. Vocês vão criar uma nova migração por meio de um comando que eu já mostro e rodar migrate todas as vezes. É aqui que mexe sempre. É só aqui. Nunca mexam aqui. Aí, aqui nem eu tinha falado, aqui create ads, update ads, isso aqui é sempre criado, mas esses aqui são os três principais que a gente cria. Foi criado bonitinho, temos nossos estudantes. Agora a gente realmente pode criar nossos estudantes. Nós temos tudo certinho, funcionando. A gente vai colocar o Rails C, que abriu o console do Rails. Com ele aberto aqui, vai bonitinho. Nós vamos criar estudantes. A gente coloca students, que é a moda que a gente foi criado, .create, que é o comando. É sempre bom colocar uma exclamação. A maioria dos comandos tem, só para... Vocês vão entender mais depois quando eu falar de validates. Mas isso aqui é para as mensagens de erro serem mais bonitas, mais fáceis de ser entendidas, depuradas, eventualmente. Aí, quais são os campos que a gente quer? Um detalhe que vocês podem achar interessante, vocês podem só digitar students, aqui ele vai aparecer bonitinho para vocês se vocês esquecerem quais são os campos que vocês criaram. Aí vocês não tem que ficar olhando aqui. Aqui dá para ver. E esse é um detalhe, ó. Temos o ID. Aqui nem aparece, mas o ID existe em qualquer model. Sempre vai estar porque é o jeito de referir a cada integrante dela. Porque esse aqui sempre vai ser único. E é criado automaticamente. Vocês verem aqui, a gente sempre coloca esse detalhe, ID increments, porque na hora que foi criado o primeiro, vai ser o ID1, o segundo vai ser o ID2. Se você deletar o segundo e criar mais um, vai ser o ID3, nunca mais vai existir o ID2, porque ele foi deletado. Agora, com isso aqui a gente pode criar, create, a gente pode colocar o nome, sei lá, Lucas, meu nome, né, prazer, registration. Sempre uma string que a gente tinha colocado, vai ser bem bestinha, com 8 dígitos. E a idade eu tenho 19 anos. Aí a gente pode dar um enterzinho. Foi criado aqui, sem nenhum problema. Vocês podem ver isso aqui e entender. Aqui foi criado. ID1, nome Lucas, registro esse, idade e tal. E aqui são as datas que seria a data atual. Você realmente não precisa se preocupar. Eventualmente, a gente nem manda isso aqui depois por meio de outras coisas de aulas futuras. Vamos criar até outro. Deixa eu criar outro estudante aqui. Para criar o Pedro também. E o Pedro tem um pouquinho mais velho. E o Pedro eu não vou colocar um registro nele. O Pedro eu estava criando lá e esqueci de colocar a matrícula que o Pedro se inscreveu. Deixa quieto. Não tem problema. Nenhum momento impede. Aqui vai estar criado como new, né? Nulo. O nulo do Ruby. Não tem registro. Agora a gente pode procurar esses estudantes. Eles foram criados, mas como eles são? Aqui está falando que é o ID2 mais cedo o ID1. Como a gente pode fazer? Comando simples. Student.first. Bem didático. Vai ser o primeiro estudante, o com o ID1, que foi o primeiro criado. Ou a gente pode dar o ponto last, que vai ser o último, especificamente, que é o Pedro. Criado aqui certinho, todos os seus dados. Isso aqui realmente não precisa se preocupar agora. Só que esse não é realmente o melhor jeito de buscar, né? Porque se eu quisesse buscar o segundo, aqui é first e last, cadê o segundo? O melhor jeito é vocês darem um comando chamado usar o find, que é a procura, e usar qualquer coisa que seja única.
Por exemplo, o nome vai ser único? Não. Então não faz sentido você dar um find by e procurar o nome Lucas. Você vai ter muitos Lucas na resposta, senão realmente não vai achar. Então, coisas únicas. O ID é algo único. Realmente, o Rails já cuida disso pra gente. Ele vai ser único e não tem problema. Então a gente pode vir e dar student .findBy, que é o comandozinho. E a gente coloca o ID que a gente quer e bota 1. Achou o Lucas, certinho. Aí com esse findBy a gente pode colocar outra coisa. Realmente, se você quisesse colocar registration, você podia, qualquer outra coisa. Só que se eu utilizar o ID, ainda tem uma facilidade extra, que é você nem colocar o find by, só bota find e bota o valor que você quer. Se você deixar só o find, ele entende que é o ID que você está procurando. Ele também vai achar o Lucas. Ou você é o ID2. Find 2. Ele acha bonitinho. E aqui a gente pode colocar em variáveis, né? Colocar o look no find one, a gente vai e bota a variável look. Agora, sempre que a gente chamar o look é ele. Se você sair do Rails C, que é você dá Ctrl D e voltar, aí o look não existe mais. Aqui é realmente só uma variável de ambiente local aqui. A gente pode clicar a setinha para cima, né? Você vai no histórico e rechama ele. O look aqui certinho. E se você dar um find num ID que ainda não existe? Ah, vamos ver o que acontece. Olha lá. Ele dá uma mensagem. Isso que é ótimo. Ele sempre dá algo bem didático, bem entendível. Não consegui achar um estudante com ID 3. Entendeu? Entendi. Aconteceria qualquer coisa, se usasse um find by e colocasse um nome que não tem, ele sempre vai dar isso. Um errozinho. Agora, eu tinha comentado de migrações, se quisesse mexer, ó, vamos voltar aqui. Que vocês entrando na Struct, vocês vão ver, mexer com o cliente é chato. Aí muitos clientes pedem para colocar mais coisa. Então imagina que você colocou, já criou essa model alunos, tem esses 3, aí ele fala, não, eu queria colocar o CPF dos alunos, por nenhum motivo. Ele só pediu para você colocar o CPF. Aí você lá, você tem que obedecer, você tem que obedecer, você vai ter que fazer isso. Dá um Ctrl D que sai. E você vai ter que adicionar. Aí a gente tem um comando para isso, bonitinho. Você vai gerar de novo, generate, só o G é o suficiente. Só que não uma model, mas uma migration. É só uma migraçãozinha, realmente não é uma model. E esse que é como o Rails é ótimo. Se você realmente digitar em inglês exatamente o que você quer, funciona e ele vai criar direto sem você ter que fazer passos extras. Então você realmente coloca add, aí sempre começa com letra maiúscula as palavras sem nenhum espaço. Então o que você quer fazer? Add um CPF to student. Aí você coloca exatamente o nome que estava na model. Aí você vai e coloca qual o campo que você quer. Porque esse aqui realmente é o nome da migration que vai ser criada, esse primeiro. Mas ela já vai criar uns detalhes extras pelo jeito que você escreveu. Aí você fala que o CPF é uma string. String. Aí você vai. Aí aqui, esse que é o pulo do gato. O add CPF já foi o quê? Ele criou essa variável add column e já colocou isso nos estudantes certinho, o CPF que é uma string. Então se você já coloca o nome certinho, ele já vai criar isso aqui, você não vai ter que se preocupar com nada. Agora a gente já pode colocar um CPF num estudante? Ainda não. Tem que sempre lembrar, você tem que migrar. Isso aqui não está no esquema. Se você abrir aqui, ó, não tem nada. Aí você vai dar uma migraçãozinha, pau. CPF caiu aqui certinho. Agora a gente pode de novo dar um Rails C. Volta pro console. Procura lá aquele lookzinho. Caso deixou. Nem tá aparecendo tudo. Aqui. Deixa eu aumentar. Aqui, ó. CPF agora tem e é nulo. O CPF não existe, né? Quando eu criei ele, o CPF nem existia, então o valor que foi dado foi nil. Aí, mas a gente pode atualizar, né? A gente pode dar, de novo, chama aqui o look. Agora, o look sempre vai ser o Lucas. Você vem aqui, você vai dar o update. Coloca uma exclamaçãozinha, daqui a pouco eu já explico. É sempre bom. E você vai colocar, eu quero que o CPF seja, era uma string, né? Então, sei lá, vários zeros. Aqui ele dá certinho, ele fala
que deu certinho aqui, true, commit transaction. Agora, se nós chamamos de novo o look, o CPF aqui tem vários zeros. Só que cliente realmente chato, então ele vai pedir para você tirar o CPF, ele desistiu, ele não quer mais o CPF. Aí você vai lá e aceita, você vem, e você vai criar bem parecido. Só que você não vai criar add CPF, o que você quer? Você quer tirar. Então vamos deletar aqui. Você vai remover, remove, opa, CPF from student. Está removendo. De novo, você pode colocar aqui certinho CPF string só para entender melhor. Você vai gerar uma nova migração só para remover. Você dá um enterzinho. Foi criado, tem uma nova migração. Um detalhe aqui, as migrações são sempre em ordem cronológica, então facilita vocês acharem. Aqui que foi, ó. Antes no add era o add column, agora é o remove column. Esse que é o detalhe de você botar o nome certinho, porque realmente vai facilitar. Vocês não vão ter que nem checar isso aqui. Vocês confiam que vocês estão já sabendo certinho. Agora, a gente já está funcionando? Ainda não, né? Aqui ainda tem o CPF. O que a gente faz sempre? Dá uma migraçãozinha. Pau, sumiu. A gente colocou, a gente deletou. Essas duas aqui se cancelaram. Um detalhe é que vocês não poderiam recolocar o CPF aqui, porque poderia dar um erro, porque ele vai dizer que a migração já existe. Aí seria um pouco mais complicado, mas isso é realmente difícil, né? O cliente não é tão chato a ponto de pedir para você adicionar algo que ele já pediu para remover. Mas aqui, opa, aqui. Tá certinho agora nosso banco de dados. Nós podemos voltar lá no Rails C. E o primeiro estudante, né? Não tem mais CPF. Desapareceu. Foi pro limbo. Agora, uma parte que deveria ser a primeira que eu coloquei, mas eu não coloquei, que são as validações. Que foi justamente para vocês entenderem. Nunca esqueçam de colocar validações, senão pode dar alguns probleminhas extras. Por exemplo, lembra que eu criei um segundo estudante? Cadê ele? O 2. O Pedro, ele não tem registro. Ele não tem matrícula. Isso não faz sentido no banco de dados, vocês não concordam? Não tem sentido nisso. Vocês têm que fazer essas validações para isso nunca poder acontecer, então. Vocês podem ver. Por isso que eu gosto. Aqui o RubyMine eu prefiro usar o RubyMine justamente por esses detalhes. Tem uns autocompletes muito legais. Mas vocês não conseguem ler, então tudo bem. Vocês vão validar, validates. O que vocês querem validar? Vocês estão nos estudantes. Eu quero que o nome... Opa. Eu quero que o registro. E eu também quero que a idade. Eu quero que todos eles tenham a presença deles, tipo, a presença deles seja verdadeira. Então eles têm que existir. Com isso aqui, com essa validaçãozinha, o Pedro não poderia existir. Mas ele existe. E ele não vai deixar de existir. Isso aqui, uma validação, ela só é checada quando você cria ou quando você você atualiza. Ele não vai checar algo que já existe. Por isso que validações são sempre bons vocês colocar direto. Nunca comecem a criar sem isso. Senão vocês podem acabar fazendo essas coisas. Criar coisas que não deveriam existir. Aí o banco de dados começa a ficar poluído e bagunçado. Esses problemas. Mas tem outras validações? Tem várias. Por exemplo, aqui eu abri, se vocês quisessem olhar. Aqui tem várias validações. É gigantesco esse lugar. Vocês podem ver de várias vezes. Eu posso colocar o link aqui, né? Deixa eu colocar o link logo na aula, senão eu esqueço. A aulinha aqui. Vocês podem ver todas as validações, podem olhar. Eu não sei todas, ninguém vai saber todas, são muitas. Tem várias personalizadas, vocês podem criar de todo tipo. Aí, eu vou criar só algumas mais comuns com vocês. E aqui eu nem sei. Acho que isso aqui é as coisas só do code, não tem erro aqui não. Não, aqui ele está só enchendo o saco. Outra validação bem comum de ser usada é ser única, ser algo realmente que só existe ela, que é uniquenesses. Acredito que está certo.
Não, eu escrevi errado. Isso, uniqueness true. O que ele está falando aqui? Ele está falando que o registro tem que ser único. Então, se eu criar duas pessoas com a mesma matrícula, ele vai dar erro e não vai deixar criar. É isso que é a importância das validações. Por exemplo, tem outras validações que a gente também pode criar. Se você colocar vírgula, que você pode criar outros tipos. Tudo está se referindo aqui à matrícula, né? Aí você pode colocar uma outra, que é length. O comprimento dela que você quer. Eu sempre escrevi o length errado. Length. Isso. Você fala que o comprimento que você quer que ela tenha, aí você abre uma chave. Você fala is age, por exemplo. Eu quero que, então, sempre, toda matrícula for criada tem que ter 8 caracteres. Obrigatoriamente. Validaçãozinha. Agora, com isso aqui criado, a gente pode tentar ver. Antes a gente tinha criado, deixa eu voltar aqui rapidinho. Aqui. Vamos tentar recriar aqui o Lucas. Aqui, dá erro. Aí você fica até um pouquinho confuso com esse erro. Por quê? Essa é a importância da exclamação. A exclamação ajuda nisso aqui, ó. Você bota exclamação, aí ela bota aqui bonitinho. Registration, a matrícula já foi escolhida, já foi pegada. Justamente por essa validação aqui. Se a gente tivesse que criar o Pedro, por exemplo, sei lá, tirar a idade aqui, tentar criar um sem idade, até muda aqui. Uma outra matrícula. Também não dá certo. Bota a exclamação. Age can't be blank. É o que ele está falando. Aqui a gente falou que a presença tem que ser verdadeira. Você está acompanhando aí? Hello? Aumenta um pouquinho a fonte aí do RubyMine, que eu Oi? acho que tá bem ruim. Aumentar um pouquinho a fonte do RubyMine, que eu acho que tá bem ruimzinho de ler. Ah, eu comecei a mexer no RubyMine sem querer, na real. Porque eu tenho tanto costume, deixa eu até fechar pra não mexer. Aqui tava melhor mesmo. Talvez esteja Eu sempre mexo no RubyMine. Vocês estão acompanhando aqui, gente? Tá fazendo sentido as validações aqui certinho? Tem alguma dúvida? Então, continuar. Aqui, então, vocês veem aqui como as validações são certinhas. E elas são importantes para você nunca criar algum estudante, qualquer outro modo que você quiser, com alguma coisa errada. Como um registro que é nulo, duas matrículas iguais. Esse aqui vai impedir tudo isso. Aqui já foi criado certinho, nós temos tudo que tinha para modo estudante funcionar. Só que aqui a gente vem no DBDiagram. Aqui foi criado, está funcionando. A outra que a gente pode criar é os professores. Aqui a gente ainda não pode criar, porque aqui tem uma relação de 1 para n, né? Com a disciplina. Disciplina tem com o professor, então aqui não pode ser criado. Então vamos criar um do professorzinho. Dá um Ctrl D aqui e volta. Eu criei uma colinha aqui só para não perder tempo na aula. Aqui. A gente vai fazer o quê? A gente vai gerar uma moda. O nome dela é teach, ela é em inglês, letra maiúscula no singular. O nome vai ser uma string, o e-mail vai ser uma string, que é o que a gente estava querendo aqui só, né? Nome e e-mail. Isso aqui a gente já pode dar enter. Vai criar aqui, pau, já tem aqui teach e já tem uma nova migração aqui certinho. Nome, e-mail, funcionando. Mas o esquema ainda não tem nada. E sempre, agora a gente tem que dar o migrate. Com o migrate, pau, aqui rapidinho já é atualizado. Temos os professores com nome e e-mail. Agora a primeira coisa que é bom fazer, já vai e coloca as validações. Que validações são boas de colocar? Só tem o e-mail e o nome. A gente já coloca que os dois devem existir. Name, e-mail, presence true. E uma outra que a gente pode colocar é que o e-mail, né, é único. E claro, o DBDiagram sempre ajuda aqui, se você olhar, né? A gente já tinha colocado aqui, ó. E-mail é um varchar, é uma string no Ruby, é único, unique. Aqui a gente também tinha a matrícula como unique. Então,
o Debug Diagram sempre vai te ajudar. Você já pensa em como tudo que vai funcionar no seu site aqui. Para você não ter que ter problemas eventualmente aqui. Já poder criar realmente seguindo quase um tutorialzinho aqui. E a gente quer aqui uniquenesses. Seja true. Aqui tem certinho. Nós podemos criar um professor. Teacher. Opa. Ponto create. Colocar o nomezinho aqui de alguém, sei lá. Marcos. E-mail. Camarcos. Arroba. Tá bom. A gente cria aqui. Não teve nenhum problema. Nenhuma validação foi, dizer assim, questionada. Nada deu falso. Não teve problema. Se a gente tentar recriar, não vai dar certo, né? A gente colocou a exclamação, então aqui é bonitinho. E-mail já foi pegado. Que a gente falou que e-mail tem que ser único. Agora foi tudo, essas duas aqui já estão criadas, estão certinhas. Agora a gente pode começar para as models já mais complexos, com relações. Essa é, de novo, não pode ser criada ainda, precisa dessa. Vamos criar a model disciplina. Nem sempre. Deixa eu pegar aqui mais fácil, não perder tempo. Aqui. Esse aqui é o detalhe. Rails Generation Model, que nem vocês já viram. Disciplina, nome é uma string, código. Isso aqui é um detalhe importante, eu diria, de comentar. Se vocês olharem no Debug Diagram, aqui a gente queria que a disciplina fosse. Um exemplo de disciplina aqui, né? Seria tipo, o nome dela seria Cálculo 1, turma A, turma B. E o professor, a gente colocaria uma referência ao professor. Para não ter que recolocar os dados dele aqui, a gente armazena as informações do professor em outro lugar, né? Aí, turma em inglês, que a gente sempre está colocando em inglês, o mais comum que as pessoas usariam seria class. A gente não pode fazer isso em Rails, porque class é uma palavra reservada. Você não pode criar uma coluna com o nome class, porque class é classe e o Rails não vai permitir. Vai dar um erro muito grande. Então aqui eu vou colocar o code, não o código da turma, para não ter nenhum problema com Rails. E esse aqui é outro detalhe. A gente coloca para criar model, a gente vai falar teacher, que é o professor aqui com letra minúscula mesmo, seguindo, porque é algo de uma coluna. E a gente vai colocar aqui uma referência. Isso aqui não é uma string. O professor que está nessa tabela aqui, não é... é um inteiro, tecnicamente, mas não é simplesmente um inteiro. É um inteiro que se refere a uma outra tabela. Aí tem um nomezinho certinho no Rails, que é references. Se escreve assim. Com isso criado, digitado, né? Você dá o Enter. Vai criar aqui certinho. E aqui esse é o detalhe, ó. Você colocou reference, ele já fala que ele pertence ao professor. A disciplina pertence, eles têm essa relação. E de novo foi criada uma migração aqui, que é um detalhe. Aqui na migração, o que ele está falando? Que o professor não pode ser nulo. Isso aqui é um detalhe que é já uma validação em si. Já foi criada o professor validado, vamos dizer assim. Você não pode criar agora uma disciplina sem professor. Isso aqui é uma validação direta que o Rails já faz. Tem como tirar, você pode permitir isso aqui ser, mas o padrão vai ser falso. Vai ser falso. Aí, de novo, você vai criar migração. Foi migrado. No esquemazinho aqui, nós temos agora a disciplina. E aqui ele já fala... Opa, cadê aqui? Disciplina. Que ele fala aqui, ó. Tem index, o teacher ID, o nome dele... Não, aqui. O inteiro é o teacher ID, que vai ser o valor que ele foi criado. Ele não criou realmente o teacher, ele criou o teacher ID como o nome da tabela. E ele fala que não é falso para... Isso aqui é realmente, de novo, é a validação que estava naquela migração. Com isso aqui, nós já podemos criar novas disciplinas. Só que, de novo, primeira coisa que é sempre bom fazer, já bota as validações. Aí, que validações nós podemos criar? Nós temos um nome, uma turma e um professor, mas o professor já fala que é único. Então a gente pode só falar, dar uma validação no nome e no código. A gente fala que a presence tem que ser verdadeira.
então eles têm que existir. Validação simples. A gente vai criar um real C aqui. Pera. O professor é único? Não, não único. Ele tem que existir. Tipo, Ah, você tá. pode colocar. Tecnicamente, se você quiser colocar aqui o teacher ID, não tem problema, mas é redundante. Opa, vou fazer uma vírgula. Seria redundante justamente porque está bem aqui. No esquema é mais fácil mostrar. Ele fala que nulo é falso. Ele está falando que o valor nulo, valor nil, não pode existir nunca. Então, é basicamente falar que a presença é verdadeira. Se você falar que o null é falso, então... Se falar que a ausência é falsa, então a presença é verdadeira, né? É o contrário. Opa, abri o lugar errado. Mas aqui, então, realmente não precisa colocar. Tem uma forma de mudar. Eu não vou entrar nisso na aula, senão ela vai ficar muito corrida. E é muito difícil você realmente usar uma relação entre tabelas em que você queira que seja nulo. Porque, justamente, você quer uma relação. Então, não é para não existir em algum momento. Aí aqui, já foi criadas as validações, a gente pode criar. Vou pegar aqui. Pegar uma colinha aqui, rapidinho. Não perder tempo nenhum. Eu queria abrir sem querer. O que a gente vai fazer? Uma disciplina, vamos criar. Aqui está até errado. Que antes eu tinha colocado outro nome. Vamos criar cálculo 1, turma A, e o professor é o quê? É o ID1. E quem é esse ID1? É aquele professor que a gente tinha criado, o Marcos, aqui. Por isso que a gente já tinha criado o professor e é uma relaçãozinha. Aí a gente vai e cria. Nenhum problema, ele aceitou. Só que um detalhe, que é uma validação um pouquinho mais de alto nível, um pouquinho mais complexa, que é, a gente pode, se a gente recriar isso aqui, vai ter problema? Vocês acham que dá para recriar aqui? Tem alguma coisa que impeça de você criar outra turma, cálculo 1, turma A? Alguém consegue me dizer? Acho que vai criar. Acho que não. Não vai criar ou não tem problema? Eu acho que ele vai criar. Perfeito, criou. Ele criou, mas isso não faz sentido, vocês não concordam? Não tem sentido de você criar outra turma de cálculo 1 na turma A. Faria sentido você criasse uma turma B, né? Uma turma Bzinha aqui, ó. Aí é criado. Mas a turma A foi criada 2 vezes. Então você pode dar até um disciplines aqui, ó. Disciplines.all. Eu escrevi errado, que era no singular. Você vai ter cálculo 1 2 vezes. Não faz o menor sentido isso. Aí a gente tem que falar então que tem que ser único. Mas o que é único? O nome é único? Não, porque pode ter cálculo 1 turma B. Mas o código é único? Não, porque você pode ter cálculo 1 turma A e física 1 turma A. Então vai repetir sempre. Aí esse aqui é uma validaçãozinha que já mede um pouquinho mais de alto nível talvez. Você vai falar que o código ele é único. Mas ele não é simplesmente, você não vai falar único sendo true. Porque se você fizer isso aqui, você nunca mais vai poder criar... Depois de criar cálculo 1 turma A, você nunca mais vai poder criar nenhuma matéria com a turma A. Então o que a gente vai falar? A gente vai falar único. A gente vai abrir uma chave, vai colocar escopo, que ele não vai ser simplesmente único, mas ele vai ser único dentro de um escopo que a gente vai pré-definir, que é o escopo do nome. Então o que ele está falando? Que ele está falando que o código, vamos dizer, por exemplo, o código A tem que ser único para algum nome específico. Então, se existe o cálculo 1, quer dizer, se existe a turma A de cálculo 1, não pode mais existir a turma A de cálculo 1, só a turma A de outro nome, porque ele tem que ser único para cálculo 1. Então, se a gente tem que resetar aqui o Rails, vocês têm que recarregar, senão ele não vai carregar as validações. E você tenta criar de novo a turma A. Olha lá, essa é a importância da exclamação, senão essa mensagem ficaria mais confusa. O código já foi pego. Mas se a gente quisesse falar que não é cálculo 1, mas física 1. Opa. Aí é criado. Porque ele é único para o escopo. Se você criar de novo física 1, aí não pode. Porque a física 1 turma A já tem. Mas se você quiser criar a turma B, aí tudo bem.
Essa é uma visualizaçãozinha aqui um pouquinho mais complicada, você tem que decorar essa formataçãozinha aqui, né? Chaves, escopo e colchetes. Esse aqui. Tô falando muito rápido, se vocês quiserem que eu desacelere. O ritmo tá bom? Você tá entendendo? Tá bom, sim, deu pra entender. Então, beleza. Aí agora, nós temos... Aqui. Nós temos relações. Aqui, quando a gente estava criando essas models, era um model simples. Aqui não, aqui já é uma model com uma relação. Então, a gente tem que colocar essa relação. Como a gente vai colocar? Quem é a relação é o quê? A disciplina pode ter muitos professores. Um para N aqui, como que é? Esse professor aqui pode se repetir aqui várias vezes. Então você pode ter cálculo 1 turma A do professor Guilherme, cálculo 1 turma B também do professor Guilherme. É isso aqui que a gente está criando esse banco de dados. Então aqui, eu coloco no topo, mas tanto faz, pode colocar onde você quiser. Você fala que a disciplina você vai falar Não, que... calma, tá ao contrário, tá ao contrário. Não, pera, acho que eu me confundi mesmo. Voltando lá no DB Diagram rapidão, só fazer aqui o... É, porque não, mas isso é normal de confundir, gente. A ideia é que você pense assim, beleza. Eu tenho um professor, vou chamar ele de Lucas. O Lucas, ele tá dando aula aqui pra vocês de Model. Então, vamos supor que é Model Turma A, por exemplo. Mas o Lucas, futuramente, ele vai dar outras matérias também. O Lucas, se não me engano, vai dar, sei lá, Lucas vai dar aula de autentificação. Lucas quer dar aula de JavaScript. Então, o Lucas teria várias turmas em que essas turmas vão ter o ID lá falando, olha, o professor dessa turma é o Lucas. Então, quando a gente tem nesse DB Diagram essa relaçãozinha aqui de você ver que no professor tá com 1 e na disciplina tem esse asterisco, é como se a gente tá falando assim, um professor tem várias turmas que ele ministra, né? Mas essas turmas só tem um professor. Ele pode ter ajudantes, pode ter não sei o quê, mas professor mesmo só tem esse cara que está dando a aula. Entendeu? Então é mais ou menos essa pegada. Isso. Mas o Resmane, ainda aqui, expliquei errado. Não, Resman é no... É na D-Teacher, Isso, na D-Teacher, que ele tem várias disciplinas. Eu sempre falo isso aí. Você tá no Student, calma lá. Caramba. Relaxa. Aí, boa. É outro jeito Isso de é uma coisa que vocês pensar. também vão se acostumar, pessoal. São muitos arquivos e vocês provavelmente vão passar, pelo menos eu passei, de ficar muito tempo olhando nos arquivos, tipo, tentando me localizar. Porque pelo menos quando eu entrei na Struct no primeiro semestre, sei lá, tô acostumado a fazer tudo em um arquivo só lá nas minhas aulinhas de APC. E aí do nada, boom, Projeto Rails, 48 pastas. É, são muitas pastas. Então, outro jeito de pensar, eu realmente me enrolei aqui, mas outro jeito de pensar é que isso aqui é uma classe, e tudo que você está criando isso aqui vão ter valores que você vai poder chamar. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o professor teacher.first acho que eu digitei errado. É. Agora? Pera, o que deu agora? Pera, eu tinha feito a aula mais cedo, escrevi um negócio errado? Aqui não tem 2 pontos. Só isso. Gente, realmente vocês têm que pegar cada detalhezinho. Por isso que eu prefiro também o RubyMine. Ele tem muitos autocompletes que ajudam pra vocês não errarem os detalhes. Mas Resmane aqui e o 2 pontos só nas disciplinas, que isso aqui é o símbolo de Ruby. Aí aqui, a gente pega o primeiro professor. Aí, isso aqui é uma classe, então isso aqui tem métodos. E quando a gente criou o Resmane Disciplines, a gente criou também esse método aqui, que é colocar o ponto disciplines logo depois do professor.
disciplinas. Então, isso aqui ele vai pegar. Ele vai pegar o professor, o primeiro, né? E vai ver todas as disciplinas que ele dá. Isso que é a vantagem de você colocar essa relação. Então, na hora que você fez isso aqui, ele vai chamar todas. E justamente, como eu só tinha um professor, eu criei todas as disciplinas nele, né? Então, ele tem tudo. Todas as disciplinas que a gente tinha criado tá nesse professor. São todas as que ele dão. Cálculo 1, turma A repetido aqui, né? Que a validação ainda não tinha sido criada. Tem um problema aqui no banco de dados. Mas aqui não precisa se preocupar. Aí, um jeito mais fácil, sempre que você colocar aqui, você está falando que esse professor tem várias e várias e várias disciplinas. Só que o que acontece se você deletá-lo? O que vai acontecer com as disciplinas que ele dava? Eles vão falar que o professor era nulo? Que o professor não existe mais? Mas a gente falou que o professor não pode ser nulo, né? Cadê? Que o Teacher ID, esquema, o nulo é falso, ele não pode ser. Então o que vai acontecer? Vai dar um erro. Para você corrigir isso aqui, você vai falar que você tem que falar a dependência que existe entre eles, que é o que vai acontecer se você deletar o que é referido, não as referências. Então você coloca dependent e você fala destroy, que é o quê? Sempre agora acho que acredito que está escrito certinho. Até aqui tem os dois pontos. Faltou só um N depois do segundo Ezinho. Isso. Dependent. O que ele está falando agora? Que a dependência entre eles é destruição. Então, no momento que eu deletar, então, eu vou até tirar... Não, vou tirar não, realmente vai dar um problema, mas... Você tem vários aqui, então eu posso dar, de novo, reseta aqui o Railsay para não dar problema. Eu vejo todas as disciplinas do primeiro professor, são essas. Agora vamos ver qual a primeira disciplina que existe. No caso, todas. Vamos ver todas. São todas a mesma coisa, né? Porque ele tem todas as disciplinas. Mas o que acontece agora é deletar? Eu venho teacher.first. Aí eu utilizo o jeito de destruir, que é destroy. Na hora que a gente fazer isso aqui, olha que eles já estão nos mandando aqui. Ele vai pegar aqui e ele vai falar, ele deleta a disciplina onde o ID era o ID do professor. Onde o ID, ele vai deletando todas as disciplinas. Aí na hora que agora, se você checar disciplinas pontual, não existe mais. Porque o único professor que estava dando todas as matérias sumiu. E aqui a dependência falava que tudo tinha que sumir junto. Então tudo sumiu. Então isso aqui é muito importante, senão realmente pode dar um problema no banco de dados se você destruir. Agora, vocês perceberam, né, que não tem mais nada, né, no banco de dados, só tem alguns alunos. Eu destruí e sumiu. Aí isso é muito chato. Se você estiver num servidor maior, imagina se você quer destruir um negócio para fazer um teste, por exemplo. Você queria ver o que aconteceria. Agora eu vou ter que recriar todos na mão. Essa é a importância dessa seed. A seed é onde você pode colocar códigos, você pode criar os loops. Agora que vai vir a calhar, né, o que vocês aprenderam nas aulinhas de Ruby. Os loops aqui, vocês vão criar vários. E dessa forma vocês vão poder vai estar salvo aqui, né? Então sempre que você deletar alguma coisa, você vai poder recriar facilmente com uma linha de código. Então, deixa eu só resetar aqui, né? Deixa eu limpar esse terminal. Aí vamos funciona aqui? Eu criei um loopzinho básico. Vamos criar, sei lá, uns 12 estudantes. Aqui. Então, 12 times. Você faz, aí você faz, sei lá, a letra... Você vai repetir o código i vezes, 12 vezes, e esse i aqui vai ser uma interaçãozinha. Até na verdade, acho que eu tinha salvo aqui, tinha. Ainda bem. Não, aqui. Pronto. Eu estou fazendo um loop 12 vezes com i. Tem formas de você criar aqui nas validações. Isso aqui é um estudante. No estudante a gente disse que ele tem que ser único. O seu registro tem que ser único. E seu nome tu tem que existir. Aí uma forma que eu particularmente gosto de fazer são uns loopzinhos assim básicos. E você fala estudante e você bota o nome... Opa! E você bota um númerozinho. Então aqui, você vai fazer esse loop 12 vezes. Vai chamar essa variável i, essa variável vai ser de 0 a 11, né?
Aí eu coloco aqui o estudante e mais um. Então, estudante número 1, estudante número 2. O registro. Eu crio assim, isso aqui é só uma forma tipo, bem besta, honestamente, de criar. Porque eu quero um número que tenha 8 dígitos, como a gente criou aqui. E tem que ser único. Aí eu posso utilizar dessa função aqui do Ruby, padrão, range, que vai pegar um número aleatório dentro de um intervalo qualquer. Aí, 3 pontinhos em Ruby, vocês lembram que é um intervalo aberto. Então ele vai de 10 a sétima até antes de 10 a oitava. Então isso aqui tem 8 dígitos. Qualquer número dentro desse intervalo vai ter os 8 dígitos que a gente quer. E, né, pegar repetido esse número vai ser muito difícil. Então, provavelmente nunca vai cair em ser único. E como esquemas, normalmente você nunca vai precisar popular assim para fazer uns testes na hora de criar um banco de dados. Você nunca vai fazer uma população realmente gigante. Você vai fazer umas básicas só para entender o que está acontecendo. E a idade você pega qualquer coisa. Uma idade só para aqui, só para ficar mais bonitinho. Que é sempre bom fazer isso. Sempre cria o banco de dados o mais diverso possível na seed. E eu gosto, por exemplo, de usar o range para criar situações que a gente nunca pensou, sabe? Então vai que tinha alguma situação, aqui não vai ter, né? Mas vai que tinha uma situação que se a idade do professor fosse menor que, sei lá, 25, poderia dar uma quebra de alguma coisa. Algum exemplo maluco. Isso aqui talvez aconteça, talvez não. Então isso aqui facilita pensar em casos que a gente não pensaria. E como a gente faz isso aqui? Para rodar, a gente vai dar o Rails, sempre Rails, banco de dados que a gente quer mexer, e a gente fala seed, que é para carregar a seed e vai carregar o que estiver aqui, que vai carregar em ordem nas linhazinhas certinho. A gente roda. E pau, rodou. Agora se a gente quiser dar uma olhada. Aqui vai ficar feio. Mais tarde, quando vocês virem outras aulas, como Serialize, vai ficar muito mais bonito de vocês olharem como está populado. Vocês vão poder utilizar outras formas, mas por enquanto vai ter que ser só o terminal. Aqui, ó. Foi criado 12 estudantes, né? Já tinha aqui o Lucas, já tinha o Pedro. E aqui tem o estudante 1, 2, o estudante 4, com 36 anos, uma matrícula. Estudante 5, com a matrícula. Foi populado aqui grandão. Só que a gente tem que ter mais, né? Vamos popular então os professores. Deixa eu pegar aqui para... criar 3 professores aqui, mesmo padrão. É um jeitinho besta que eu gosto de usar, mas sempre vem a calhar, é fácil de entender. Você vai criar os professores 1, 2 e 3, né? Aí professor 1, 2 e 3, @gmail.com, e-mailzinho dele. Agora a gente pode... Opa, sai. Ctrl D. Mas se tu rodar isso daí de novo, ele não vai criar mais 12 alunos? Perfeito. Exatamente. E vai acontecer mais o quê? E ele vai criar 3 professores. Ah, não, tá certo. Desculpa, eu tinha pensado em uma situação que não acontece, não. É porque como eu usei o rand, nunca vai dar um problema de validate. Você tá certo. Vai criar de novo tudo. Tô fechando o terminal. Criou Não, e mas agora a gente tem, sim, 24 alunos a mais. Isso é ruim, está certo. Deixa eu até mostrar Não, aqui. mas esse negócio que você falou do range de validate pode acontecer, não pode não? Poder pode. Mas Se você você concorda tiver que a chance muito é 1 azar- sobre 10 milhões? Sim. Mas o problema é que se desse errado, é só você rodar de novo. É, Mas sim, tem uma outra gem, se vocês quiserem usar, vocês podem, que é o Faker, que ele cria coisas aleatórias aqui. Eu nunca olhei pra ver, aqui, ele ó, gera nomes, números, tudo aleatório. Eu não sei se ele pode fazer algo tão específico como um número de 8 dígitos aleatórios, provavelmente sim. Aí vocês podem olhar, aqui vocês podem ver Faker, o nome da gem, vocês vão de novo. Como vocês usam uma gem? Vocês vêm aqui no gem file, adicionam ela aqui, ela não está adicionada aqui, a gente normalmente nem usa, e dá o bundle para rodar a gem, senão ela não é carregada, ela não é baixada no seu computador. Aí sim, temos agora estudantes pra caramba. Só que se for assim, né, vai ficar ruim, porque vai aumentar demais. Então tem outro comando que é o reset. O RailsDB reset, o que ele vai fazer? Ele vai fazer vários comandos ao mesmo tempo. Ele vai fazer o drop, que é destruir o seu banco de dados. Ele vai
deixar de existir. Depois ele vai dar o create, vai recriar o seu banco de dados do zero, ele vai estar vazio. Depois ele vai dar migrate, vai migrar todas as suas migrações. Depois ele vai dar o seed. Aí você pode fazer tudo isso direto com o reset. Ele vai fazer tudo que eu falei. E agora ele só tem isso aqui. Você pode até ver aqui. Isso. C. Estudante 1, 2, 3 até o 18. Nem cabe aqui porque são muitos números. Vai ter da reticências. Claro, isso aqui, eu admito que eu já usei isso aqui muito. Nunca aconteceu que deu o mesmo número duas vezes. Mas realmente, a chance é muito pequena. Se você quiser também, você pode personalizar. Você pode vir aqui e dar Ctrl V. Aí você pode fazer vários aqui, né? Você pode fazer assim e digitar o número que você quiser aqui. Não tem problema nenhum. Isso é bom você até fazer se você quiser situações específicas, porque lembra que eu comentei? Aqui eu gosto de usar o range, que eu nem uso o range assim, eu uso até funções mais complexas como do range, para gerar várias situações. Eu não vou realmente conseguir entrar em exemplos pelo tempo, mas você pegando variáveis aleatórias, você pode realmente criar situações aleatórias e ver várias situações que você nunca pensar. Eu mesmo estava fazendo um site para Struct e usando o range, eu me deparei com uma situação que eu nunca teria pensado. E a gente mexeu num bugzinho que teria no site. Aí, esse é o jeito que eu gosto. Se vocês quiserem aderir, vocês não. É realmente só um jeito de criar vários bem rápido, sem nenhuma dificuldade. Você pode até aproveitar porque é um loop simples de fazer, né? Desculpa, minha garganta tá muito ruim hoje. Tá. Com isso aqui, que nem eu tinha falado, situações específicas. Eu até criei aqui algumas situações. Eu tinha planejado fazer depois, mas já fiz com vocês as situações, que era... Aqui vai ter algum tipo de problema? Aqui não. Do jeito que a gente tinha criado lá as disciplinas, a validação do código sendo único para um scope específico, né? Então aqui não vai ter nenhum problema. Opa. Aqui não vai ter nenhum problema. Cálculo 1 turma A, Física 1 turma A, Física 1B, Química 1A. Se a gente quisesse colocar cálculo 1 aqui, aí daria problema. Você pode ver, se quiser. Caso, vou só repetir isso aqui. Mais fácil. Aqui, se quisesse até rodar o seed direto, ele roda linear, ele vai de cima para baixo. Então ele vai rodar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas não é exatamente... Ele roda nessa ordem, mas ele não acaba rodando até tudo dar certo. Então se eu rodar o seed agora, ó, dá um bando de erros, você sobe tudo. E ele fala bem aqui, ó. E-mail já foi pego. Aí qual o erro desse aqui? É bem justo. Ah não, e-mail já foi pego. Ele deu erro bem aqui. Porque quando você criou vários professores de novo, o e-mail já foi. Então, o erro foi antes do que eu queria. Deixa eu até deletar isso aqui. Eu fico deletando o terminal. Aí. O código já foi pego. Que a gente criou duas cálculo 1 turma A especificamente. Essa é a importância das validações. Ele vai impedir até que sua seed seja criada com besteira. Deixa eu dar um reset aqui. Só Mas então tudo que a gente for fazer na seed, a gente faz, tipo... Primeira coisa, é pra testar o banco de dados. Porque quando a gente meter o reset, mesmo se a gente tiver uma coisa que não é da seed, ele vai apagar. Ou ele mantém. Sim, ele sempre apaga tudo que não tá na... Justamente, o que eu falei, o reset? Ele vai fazer um drop, tal, tal... Ele vai fazer tudo e depois o seed. Ele não vai fazer nada que você fez aqui no consolezinho, essas coisinhas. Isso aqui ele não tem memória desses detalhes, esse create aqui. Ele não tem memória. Então, justamente, é melhor realmente nunca nem usar esse detalhe aqui. Só se for uma coisa muito simples, que você só quer checar rápido. Mas realmente o seed é sempre ser melhor você usar. Porque você sempre vai ter tudo. Aí você pode colocar comentários, bota uns comentáriozinhos aqui de casos que não pode dar errado. Você pode fazer esse comentário aqui. Você não pode criar dois cálculos 1 turma A, se quiser. Ou se você tiver validações complexas, você pode botar um exemplo aqui da validação que passa e comenta por que ela passa, essa validação específica. Tudo certo?
E sempre lembra dessa exclamaçãozinha, porque esse detalhe aqui que apareceu bonitinho, ó, só apareceu por causa da exclamação. Porque senão debugar vai ser uma dor de cabeça. Já é uma dor de cabeça, na real, mas vai ser pior. Confiem. Aí, com isso aqui a gente tem um banco de dados agora mais prático, né? Que agora, realmente, com esse reset, o que eu posso fazer? Ah, dá um Rails C. Eu venho aqui, o teacher.fur. Aqui. Não, pera. Aqui. Eu vejo as disciplinas do primeiro professor. Quais eram? Aqui, ó. Professor 1, professor 1. Por isso que aqui eu gosto de especificar, para a gente ter esse pequeno controle. Senão, eu poderia ter criado um loop? Poderia. Mas eu não teria controle de quais são as matérias que o professor 1 dá, né? Aqui eu tenho. Aí o professor 1 lá. Cálculo 1, turma A. Física 1, turma A. Por exemplo. Se eu destruir esse professor, agora a gente poderia só checar, né? Como a gente já tem na seed, não importa se a gente destruiu ou não, é só dar um reset que a gente vai recuperar. Aí a gente agora pode checar. A gente deleta e só vê, né, se realmente as disciplinas foram deletadas. E aí que você pode ver, não tem as duas primeiras, só tem duas disciplinas total, a 3 e a 4. O ID1 e o ID2 sumiu. Aí você fala, ah, beleza, o meu destroy, o dependent destroy tá funcionando. Opa, tá funcionando, que massa. Só que eu acabei de deletar, né? Isso é chato. Aí você dá um reset e você tem de novo. Então você pode fazer uns testes rápidos sem ter que realmente se preocupar em deletar várias coisas. E ter que reescrever na mão, né? Principalmente em códigos grandes, que imagina essa moda aqui ter 50 arquivos, não, sacanagem, 10 arquivos de models. Você vai ter várias com várias relações, um para n, n, n. Você vai ficar perdido e você vai ter que criar, por exemplo, aqui é simples. Eu só tenho que criar um professor para poder fazer referência aqui. Mas se eu tivesse que criar um professor, um aluno, por exemplo, na nossa próxima coisinha. A gente tem que ter um aluno, tem que ter uma disciplina. Então, imagina como seria chato se não tivesse uma seed. A gente quer ver se o depend destroy está funcionando, por exemplo. Aí destrói tudo. Vai deletar o aluno disciplina. A gente vai ter que recriar um aluno, recriar uma disciplina para depois recriar um aluno disciplina, que é a model. Seria um saco. É assim, é mais prático, mais rápido, né? Você não perde nenhuma informação. Ou alguma situação também, tipo, ah, um caso específico que pode quebrar meu site. Aí você tem ele anotado aqui. E mais pra frente vocês vão ver mais testes. Eu não vou falar agora, mas pra nunca ter problema de criar coisas com validações erradas, assim, quebrar o site. Mas vamos lá, vamos criar a última modelzinha, que é a nossa relação, né, NN, que é um N aqui, alunos disciplinas. Vamos lá. Desculpa. Deixa eu pegar aqui, ó. O tempo tá corrido, deixa eu pegar aqui. Ó, vamos lá. Rails Generate Model que nem sempre. Estudo Discipline, um nomezinho bem besta, que é o nome que está aqui. Lembre, sempre é estranho, mas realmente está no singular, né? Disciplina aqui, ele realmente consegue pluralizar isso aqui, não tem problema. Aí, aqui os dois. Os dois são referências, né? O aluno e a disciplina são referências. Students Reference, Discipline Reference. Letra minúscula aqui. O maiúsculo é sempre só o nome da model. Nem a referência é maiúsculo. Ah, é que certinho você cria. Vai criar aqui rapidinho. Já fala que ele pertence a cada uma das tabelas. E já criou a nossa migraçãozinha aqui. De novo aqui, ele fala que o null é falso. Então ele tem que existir. Não tem como a gente criar uma disciplina sem professor, sem alunos. O que é também isso aqui, né? Isso aqui são as turmas, né? Então, o aluno, o Lucas está na turma, na disciplina com ID 7, que seria cálculo 1, turma A. E o Pedro também está no 7. Que isso aqui facilita bastante, né? Para não ter que repetir qual é a turma. A gente só faz um número que é muito mais fácil, né? Mais leve de armazenar o número do que rearmazenar essas informações. Aí vamos lá. Como sempre, tem que migrar primeiro, que isso aqui não está em lugar nenhum ainda. Migrou, aqui ele fala que deu sucesso. Você vê o esquema agora. Opa, aqui. Ele criou bonitinho aqui. O ID, disciplina ID, student ID. E a gente, de novo, que eu tinha falado, que nem o cara
não lembro agora quem perguntou, a gente nem abre o Rails C aqui, a gente já cria na seed, para facilitar, para se a gente tiver resetar. Aí como que vai ser? Vai ser discipline. É student discipline, que é o nome. Student. Autocomplete não funciona. Pronto. A gente cria com exclamaçãozinha. E vai ser o quê? O ID do estudante. Pode ser o 1, o primeiro. Vai ser o estudante número 1 aqui. E o discipline ID também vai ser a primeira, vai ser cálculo 1. A gente pode dar uma repetidinha aqui, né? Criar aqui é o 2, 3, 4. Então a gente fala que todos os estudantes estão cursando o cálculo 1 turma A. Vamos lá, a gente dá o reset, não o seed, para realmente resetar e recarregar isso aqui tudo. Claro, você pode deletar tudo isso aqui e dar um seed, mas não tem necessidade. E aqui agora a gente pode dar o Rails C só para visualizar. Por enquanto vai ter que ser sempre Ops. A gente dá o student discipline pontual. E aqui a gente vai ter as tabelinhas criadas, né? Sem nenhum problema. Só que tem algum caso que aqui pode criar alguma coisa errada? Alguém consegue pensar? Em alguma coisa que a gente olha aqui. Eu nem criei validações ainda. Tem alguma validação que a gente pode colocar aqui? Que aqui eu coloquei tipo bem simples, né? Aqui não tem nenhum problema. Uns 4 estudantes numa matéria específica. Tem alguma validação interessante para colocar aqui? Alguém consegue me dizer? Olha, eu não sei bem dizer como você ia escrever isso, mas seria interessante de você validar se o mesmo aluno não está na mesma turma 2 vezes. Perfeito. Perfeito. E isso aqui pode acontecer, não? Pode. Se eu criar aqui vai acontecer. Isso aqui eu já mostrei um caso muito parecido. Você consegue pensar onde? Com esse exemplo aqui, você consegue me dizer como seria? Acho que seria a mesma coisa, só que no name você iria mudar pro código do aluno. Vou copiar então aqui. Poxa, não copiou. Vou copiar então aqui. O nome seria o Student ID, né? Você fala? Assim? É, eu não tenho certeza, Então, mas aqui tem que mudar De também, ó. código seria o... Isso. É que honestamente eu não tinha pensado exatamente. Eu tinha pensado no contrário. Eu não sei se tem problema, sim. Você falou que a disciplina é única para o estudante. Acho que dá no mesmo. A gente pode testar, claro. Vamos lá no CID. Vamos lá. O exemplo que a gente não queria. Um estudante está rematriculado. Não faz o menor sentido, Pedro. Exato. Dá um resetzinho. E deu problema. A disciplina já foi pega aí, ó. Perfeito. Com essa validação, a gente impede que 2 alunos sejam criados. Perfeito. Opa, com essa. Aí tinha uma outra que é bem... Não, no caso não. Não. A gente poderia validar, a única coisa que seria mais direto seria a presença delas. Mas, de novo, a presença delas já está validada na criação do banco de dados. Mas perfeito. Essa aqui é a validação que eu queria que vocês pegassem. Aí... De novo, não pode esquecer, ó, a ordem de criar. Aqui eu estou fazendo uma ordem bem estranha, né? Porque eu queria ver que vocês pegassem o erro, né? Esse detalhe, mas criou a disciplina, já coloca as validações que você já pensou e já bota as relações, has many, has one e tal. Aqui, vamos lá. Qual é a relação? O aluno vai reaparecer aqui várias vezes, a disciplina vai reaparecer aqui várias vezes, né? Então isso aqui é que o aluno tem has many. Opa, nossa, aqui. Tab
Nossa, o tab tá todo zoado. Student Disciplines. Eu não sei o que aconteceu com o tab aqui. Estranho. Por isso que eu não gosto do code. Aí, com certas tabulações. Pronto. E a mesma coisa nas disciplinas. Então, as disciplinas, tem vários estudantes de disciplinas, né? Ou seja, turmas, né? As disciplinas têm várias turmas e o Desculpa. Peguei uma infecção de garganta, tá foda. E os professores, os estudantes também vão ter várias. Eles vão se repetir. Que justamente, com isso aqui, que nem eu tinha falado, é uma classe. Então a gente criou um método que vai ser exatamente desse jeito que você vai escrever. Então a gente vai pegar student.first, student disciplines. Pau, ele vai falar certinho qual a relação, esse estudante, que é o primeiro, que é o estudante número 1, que é literalmente esse é o nome dele, né? Estudante número 1. São todas as turmas que ele tá. Aí você pode ver aqui, ó. Vai ser ele vai reaparecer aqui, né? Óbvio, né? Que é a model dele. E vai falar aqui. E se vocês tentarem fazer um pouquinho. Aqui tá no plural, né? Então ele não te deu. Ele vai te dar um array com vários resultados. Eventualmente vocês podem separar isso aqui daquele ponto it. Eu não vou fazer isso agora porque realmente a aula tá no final. Não dá tempo não. Mas se você dá um ponto it, porque isso aqui é um array com todas as referências dele. Aqui no caso só tem uma, mas mesmo assim não dá certo, porque é um array com um valor só. Aí você pode dar um ponto it para pegar cada um deles, e de cada um desse ponto it, você de novo faz o quê? É ainda uma classe. Então você vai dar um ponto discipline. Aí, isso que é o doido do banco de dados. Você vai conseguir... Nossa, eu escrevo mal. Aqui vai dar errado mesmo, porque isso aqui é uma relação de vários. Eu tenho que dar um ponto it. Não sei se assim direto sai. Será que vai? Enfim, fazer isso não. Vai dar... Lucas, Oi? uma outra coisa. Quando você faz uma relação, tem um jeito mais fácil de você acessar eles, que é você colocar no Student, por exemplo. Você pode colocar has many disciplines, vírgula, through student discipline, na model do estudante. Eu faço o Você quê? pode colocar uma outra linha, has many disciplines. Ah, sim, no escopo, né? Nem tinha... Disciplines through. Aí eu não sei se tem que colocar vírgula ou alguma coisa. Eu nem lembro como escreve. True. Não. Escreve true. T-H-R-O-U-G. True. Vírgula through. Faltou um U. É O-U. Dois pontos. Student discipline. Ih. A gente chegaria direto assim, né? Perfeito. O cara ensinou. Nem sabia dessa. Então você pode colocar aqui. Seria similar à ideia do escopo? Eu acredito. Mais ou menos. É só falar. O jeito mais fácil é fazer uma tabela associativa. Você está falando que ele tem várias disciplinas pelo Student Discipline. Então você vai. O Student Disciplines tem belongs to student e belongs to discipline. E ele consegue abstrair aí e fazer, fica mais fácil. Sim, a gente pode fazer a mesma coisa lá para as disciplinas, né?
falar que tem vários alunos. Aí que fica bonitinho. Aí, de novo, um detalhe que, sempre que eu não coloquei ainda, né? Tem que sempre colocar, que é o Dependent Destroy. Se a gente esquecer disso aqui, vai dar um problema, né? Porque você vai deletar uma disciplina e a tabela associativa que ela faz referência vai estar existindo fazendo referência ao quê? Não vai fazer sentido. Então você tem que destruir. Se eu puder falar também, é que existem algumas outras opções aí, tipo Nullify, que Ah, não. basicamente você pode tornar nulo. Ah, sim, E dependendo da situação, faz sentido um ou outro. sim, o Dependent Nullify, esse é outro, mas aí para você fazer isso, você teria que mudar, que foi aquele detalhe que eu tinha comentado aqui. Quando a gente tinha criado as tabelas, automaticamente o Rails falou que o null era falso. Então se você colocar o Nullify vai dar problema. Você vai ter que criar uma nova migração, ou antes você já teria que pensar nisso, por isso que é bom se organizar. Você poderia criar uma direto e falar que aqui seria true. Antes de você criar a migração, aqui tinha que estar escrito como true. Ou realmente, de novo, você pode criar uma migração agora. Eu não vou criar agora porque realmente ela estou estourando o tempo. Mas você pode criar uma migração e falar que você permite ser nulo. Se você permitir ser nulo, aí sim, aí você pode dar um nullify aqui. Nullify. Aí ele vai dar referência nula. Só que aqui no caso realmente Sim. vai dar erro. Eu só quis dar a ideia que existem outras possibilidades. É que eu não sabia também, que falaram que tinha que ser o Destroy. Eu descobri depois. Dá pra ver aqui. O RubyMine tem uns autocomplete muito mais úteis. Aqui. Destroy, Nullify, esse aqui. Esses são os dois mais usados. Esse aqui eu não conheço, honestamente. O Nullify realmente dá problema, do jeito que eu criei esse banco de dados. Aí, deixa eu ver se falou tudo. Eu posso só remostrar, né, claro. Se vocês quiserem. Com esse dependency aqui. Aqui. Eu tenho aqui, né, as modos de disciplinas. Eu posso dar... Cadê? Disciplines... Não. Ixi. Sumiu, acho que eu nunca digitei. Students... Discipline pontual. Essa aqui é a única que existe, né? E com isso aqui, né, a gente pode só checar rápido, mas a gente pode deletar. Então a gente pega o primeiro estudante e deleta. Aí, como estudante, ele fala que tem muitas e está falando que é a dependência de destruição, né? A gente destrói. E agora se a gente tentar checar todas as student disciplines, não existe. Porque justamente ele foi o único aluno que tinha alguma matéria sumiu. Então, essa turma, né, essa modo Student Discipline, não deve existir mais, né? Aí deleta. Aí, por isso que é bom também ter a seed, né? Porque realmente, como você vai destruir todas as relações, aqui você pode recriá-las facilmente. E você não vai ter realmente... Vai ser fácil de você checar. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Vocês pegaram... Foi desse validate? Acho que tá certinho. Os instrutores que estão aí também, vocês acham que faltou alguma coisa? Acho que mais isso mesmo. Estourei o tempo. Tinha 6 minutos, gente. Tô atrasando a janta de todo mundo aqui. Alguém tem alguma dúvida? Algum comentário, alguma coisinha que ficou um detalhezinho? Só uma coisa, se vocês quiserem aprender SQL mesmo, quando o Rails faz algum comando SQL, aparece aí nos logs o SQL que ele faz. Então, por exemplo, student.first, aí tá ponto .destroy. Select student from student, não, ele tá pegando o student e aí pegou o estudante e aí deletou. Aí você pode ver que essa deletar ele deleta delete from student disciplines where student disciplines.d igual a tananã. Então ele manda todo o SQL aí também, se vocês quiserem ver.
Então, gente, se ninguém tiver dúvida, né? Acho que a aula acaba por aqui. Eu tinha um detalhezinho que eu acho que eu nem coloquei. A gente pode colocar uma validação, né? O código que eu falei que era tomar ABC, a gente pode colocar um length one, se quiser, um detalhe. A gente fala aqui o código. Length. Isso, one. Só vou falar que eu tomei ABC. Mas detalhe. É que nem eu tinha falado, eu mandei aqui, vocês podem olhar e ver, são vários. Pode olhar lá o Neo, olhar lá o Blank, tem vários tipos. Vocês podem criar mensagens personalizadas, se quiser mandar. E isso aqui, a mensagem personalizada é melhor em validação personalizada. Deixar essas, que nem vocês viram, algumas mensagens de erro, elas são bem intuitivas, as mensagens padrão, que eu não vou achar algum erro. Mas elas são bem intuitivas e fáceis de entender, não precisa personalizar a mensagem assim não. Aqui, ó, Code has already been taken. É uma validação bem de boa de entender. Então, gente, acho que é isso. Se alguém tem uma mensagem aí de alguma... O instrutor tem um recadinho pra dar? Pra aproveitar, é só comentar, né, já fora da aula, a correção da primeira lista ela tá sendo feita, né? Então, além disso, ela está sendo feita por mais de uma pessoa.